E na manhã de hoje, na Organização das Nações Unidas, o presidente Messias, eu vou falar, me referir a ele como Messias, porque também esse é um dos seus sobrenomes, porque se eu falar o nome dele mesmo pelo qual ele é conhecido, eu sofro uma punição aqui do YouTube. Acredita numa coisa dessa? Mas vamos colocar alguns pontos aqui pelo qual o presidente falou em seu discurso. Chefes de Estado, de governo e de delegação, senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil. E ele, logo no início do seu discurso, começou falando sobre que o Brasil esteve muito próximo do socialismo, o que resultou em grave corrupção, recessão econômica, em altas taxas de criminalidade, ataques aos valores familiares e religiosos. Ele também não esqueceu de falar sobre Cuba e Venezuela. Falou sobre o programa Mais Médicos, com 10 mil cubanos vivendo sob regime de praticamente escravidão, porque através deles, Cuba recebia por ano 300 milhões de dólares do Brasil, colaborando assim com a ditadura daquele país. E falou mesmo que os médicos cubanos, muitos deles não eram médicos coisa nenhuma, e que quando ele assumiu, os médicos, em obediência ao seu líder maior lá na Cuba. E os que ficaram no Brasil terão sim que passar por testes para ver se eles realmente são médicos de verdade. Sobre os venezuelanos, já foram recebidos no Brasil através da Operação Acolhida. Tudo isso fugindo da fome e da violência instalada pela ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E a delegação venezuelana estava lá e não gostou nada nessa hora quando o presidente falou isso. Lógico, claro, né? Com certeza. Falou também sobre o Foro de São Paulo e chamou de organização criminosa. Criado nos anos 90, no ano de 90, por Hugo Chávez, Lula e Fidel Castro. Outro ponto também que ele falou, que a economia do Brasil está reagindo, que em 8 meses de governo já foram concluídos 2 importantes acordos comerciais entre Mercosul e União Europeia. Ele falou também e bastante sobre a questão da Amazônia. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Que o Brasil é riquíssimo na Amazônia em riquezas minerais e biodiversidade e que países embarcaram nas fake news. Os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. Falou que o clima seco favorece sim queimadas todos os anos, sejam elas queimadas espontâneas ou queimadas criminosas. Aproveitou o momento para agradecer ao presidente Donald Trump, porque ele havia sintetizado o espírito que deve reinar entre os países da ONU. Falou também que 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Citou a existência de 225 povos indígenas, 70 povos vivendo isolados. E citou também o cacique Raoni, que ele não representa os índios do Brasil. Como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Falou sobre 2 reservas indígenas, a Yanomami e a reserva Serra do Sol, Raposa Serra do Sol, que essas terras demarcadas têm em abundância ouro, diamante, nióbio e outras riquezas minerais. E aqueles que atacam o governo, na realidade, não estão preocupados com os índios, e sim com o solo rico que tem no Brasil.
Ele aproveitou também para ler a carta da indígena Yazani Kalapalo, onde ela mencionou as mentiras propagadas pelas mídias nacionais e internacionais e que muitas comunidades indígenas não querem viver no isolamento, vivendo de uma forma paupérrima, num solo muito rico, e que sobreviver de cesta básica e Bolsa Família nunca foi desenvolvimento. Ele também citou a França e a Alemanha, que esses dois países usam mais de 50% do seu solo para agricultura, enquanto que o Brasil usa apenas 8%. E que 61% do território brasileiro é sim preservado. E você precisava ver a cara de Angela Merkel e o pessoal da delegação da França. E falou que os países respeitem a soberania do Brasil. Um outro ponto também que eu observei é que ele reafirmou o compromisso com os direitos humanos, defesa da democracia e da liberdade religiosa, de imprensa e de expressão. Falou também que o Brasil não é mais esconderijo de bandidos estrangeiros nem de terroristas disfarçados de perseguidos políticos. E citou Cesare Battisti. Em meu governo, o terrorista Cesare Battisti fugiu do Brasil, foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. E aí ele aproveitou também para elogiar a atuação do ministro Sérgio Moro. Ele falou muito bem uma parte aqui muito importante que a gente deve trazer aqui para a gente analisar. Que aqueles que o antecederam em anos anteriores, a gente sabe muito bem quem foi, desviaram centenas de bilhões e foram julgados e punidos. E depois ele voltou novamente a falar sobre a Amazônia. E falou que a Amazônia não está sendo devastada como está propagando a mídia. Sobre a perseguição religiosa, ele também falou. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. Que o Brasil condena todo e qualquer ato de violência contra missionários e minorias religiosas. E isso em todo o mundo. Falou também que retomou as relações com Davos, Washington, Chile, Israel, Argentina, e que concluiu negociações que se arrastavam, olha, há décadas, a gente sabe muito bem disso, e que visitará em breve, ainda este ano, países do Oriente e do Oriente Médio, e que o Brasil está aberto para parcerias com todos aqueles que também desejarem prosperidade, liberdade e paz. Falou também que o Brasil está se reerguendo e revigorando a sua liberdade política e econômica. E citou também que nas últimas décadas o sistema era ideológico de pensamento e que dominou meios de comunicação, escolas e universidades. Ele também não deixou de falar sobre o atentado que ele sofreu em setembro de 2018 por um militante de esquerda e que, pela graça de Deus, ele sobreviveu. Ele também citou o famoso versículo de João 8,32 e terminou o seu discurso dizendo que os países da ONU, ou seja, os 193 países, podem sim contar com um novo Brasil. E finalizou com a seguinte frase: agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Meu muito obrigado. Então esse foi o resumo do discurso do presidente Messias na manhã de hoje, na abertura do Congresso da ONU. E ao contrário do que a mídia esquerdista está falando, o Brasil não está isolado. E a gente que tem acompanhado a trajetória dessa nova gestão de 2019, a gente sabe que o Brasil não quer de jeito nenhum acordo nem união com países que querem, na verdade, meter a mão no Brasil, não respeitando a nossa soberania. Que o Brasil está aberto a
todos os países que também pensam como os brasileiros. Vale ressaltar que o presidente está na companhia da primeira-dama, que ele há poucos dias sofreu a 4ª cirurgia e que nada melhor do que a própria esposa cuidando do seu marido, principalmente numa situação dessas. E na comitiva do presidente também está a Índia Yazani Kalapalo, que tem se mostrado muito patriota e que é consciente de que a situação indígena, com certeza, agora está mudando. Porque o olhar do novo governo para os indígenas não é aquele em que tinham as gestões anteriores, de fazer com que os índios ficassem isolados, vivendo na mais completa e absoluta miséria. Índio não quer isso. E como ele mesmo fala, índio quer internet, índio quer carro, índio quer morar bem, índio quer trabalhar. E isso é muito justo. Valeu, pessoal. Deixe seu comentário aqui embaixo. E também aproveite e deixe o seu like. Se inscreva no meu canal. E aqui, de vez em quando, eu trago um vídeo com esse tema. Mas, na realidade, o meu canal é um canal evangélico. Tem muitas coisas aqui para esse público. Os evangélicos conscientes no Brasil são um exército, ou somos um exército, que estamos por detrás dos bastidores, orando e intercedendo pelas autoridades do nosso Brasil. E é por isso que tem dado certo e vai continuar dando certo. Eu acredito nisso.